Agora um exemplo da aplicação da fórmula que nós encontramos na aula anterior. Nós tínhamos equação diferencial do tipo y' mais uma constante vezes y igual a g de x. Esse era o tipo de equação que nós resolvemos na aula anterior, y' mais ax mais a y, onde esse a é uma constante, está aqui um exemplo disso, constante igual a 3, igual a uma função g de x. Aqui temos exatamente isso, y' mais 3y, que é a constante, e a função g de x é exponencial de 5x. Então, eu vou te mostrar como você aplica essa fórmula. Lembrando que se você tiver algum problema envolvendo equações diferenciais, você pode deixar aí nos comentários que nós vamos resolvendo na medida do possível. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque você vai ser avisado sempre que tiver uma aula nova do nosso minicurso. Então, como você aplica essa fórmula? Eu sugiro que você dê o primeiro passo calculando a integral. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Porque senão você vai ficar com uma fórmula muito extensa, muita coisa para calcular, então calcula a integral separada. Quem é a integral de exponencial de até g de t dt? Se você rever a aula passada, você vai ver que eu disse que o que é feito aqui, essa notação, significa o seguinte: calcule a integral, substitua a variável x e esqueça a constante. Esta notação é para dizer, olha, estou olhando só a função de x sem a constante. Então, você pode ter isso em mente. Você pode já usar a variável x e ignorar completamente a constante. Por quê? Porque ela vem aqui com esse outro termo. Perfeito? Isso foi feito para construir a solução. Então, o que é que você vai fazer? Exponencial de a, que é 3, x. Tá? Já pode usar a variável x, não tem problema, desde que você ignore a constante depois. Vezes a função g, que é exponencial de 5x dx. Então, você vê que eu já estou usando a variável x. Perfeito? E aí você calcula essa integral. Integral de exponencial de... Bom, você sabe que somos expoentes, então fica 8x dx. Agora, uma coisa importante, tá? Que é bom você não esquecer. A derivada da exponencial é ela mesma. Só que você precisa multiplicar pela derivada do expoente. Isso é a regra da cadeia. Na integral acontece algo parecido. Na integral você vai ter a integral da exponencial é ela mesma, é elevado a 8x, só que agora você precisa dividir pela constante que está aqui. Então, na derivada, você multiplica por 8. Na integral, você divide por 8. Se você lembrar disso, você nunca vai errar esse problema. Claro, por 8, porque a constante aqui é 8. E lembre que, agora, nessa notação, não tem constante de integração. Feito isso, agora é só você escrever a solução da tua equação diferencial. Exponencial de menos ax, ou seja, de menos 3x, vezes essa integral, que deu exponencial de 8x sobre 8, mais a constante vezes exponencial de menos ax, ou seja, menos o a é 3, 3x. E agora você fecha com a solução final. Essa constante a gente coloca separado, 1/8 exponencial de quanto? Aqui você vai juntar os expoentes, 8x menos 3x, 5x, mais constante de integração vezes exponencial de menos 3x. Então, é muito simples você calcular a solução quando você utiliza essa fórmula. Uma última observação que eu vou fazer, e é importante você ficar atento a isso, é que você aqui tem um produto. Então, geralmente, vai acontecer, em muitos casos, de você precisar utilizar o método de integração por partes. Então, vai ser muito comum, nesse tipo de equação diferencial, integração por partes. Eu sugiro que você faça uma boa revisão desse método, porque aí, quando essas integrais aparecerem, você vai saber o que fazer. Então, é isso.
encerramos mais uma aula, mas vamos continuar estudando equações diferenciais lineares de primeira ordem. Eu te encontro na próxima aula.